obrigada pelo convite, Nassif. Você já tem várias histórias. É bem verdade. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos é uma organização social, nós trabalhamos com várias temáticas, no fomento à ciência, tecnologia e inovação. Nós somos vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E, bom, o convite me foi feito para comentar sobre os desafios tecnológicos no setor de energia eólica, apesar de nós termos outros estudos em outras áreas de energia, né? Mas eu vou focar, até porque é uma temática bem atual, eu acho que a gente consegue abordar mais profundamente se a gente focar realmente em uma única energia. Bom, nós fizemos, o CGE já é o segundo estudo que nós estamos fazendo em energia eólica. O primeiro foi em 2001, posso pegar inclusive esse aqui, está disponível no site, né, público. E a ideia era identificar, né, que tipo de ações de CTI a gente poderia fazer no movimento de incentivar, né, esse segmento que vem crescendo exponencialmente aí, o mercado, inclusive, e toda a sua cadeia produtiva aqui no Brasil. Evidentemente, muito estimulado pela própria regra do BNDES, que dita a questão do conteúdo nacional. Então, só falando rapidamente a estrutura da apresentação, vou falar rapidamente do panorama e focar mais na questão da visão de futuro e aí sim dos desafios tecnológicos que temos pela frente. Aqui só rapidamente mostrando, eu não vou passar rápido pela parte do panorama, a questão nós aqui temos a capacidade instalada, realmente o crescimento exponencial que está havendo realmente dessa fonte de energia no mundo. Isso deve ter sido já mostrado em algumas palestras anteriores. O grande boom realmente da década passada, né, que é onde realmente começa o crescimento dessa tecnologia, e aqui realmente os investimentos feitos no último ano, né, em 2013. E aqui era onde eu queria chegar a esse ponto, né? China, como sempre foi comentado, a China vem investindo muito em carvão, vem investindo muito em hidrelétrica, mas também vem investindo muito em energia eólica, ela vem investindo muito em tudo, né? E aqui ela está com 91, quase já 100 mil, quase 100 megas já instalados, bem diferente da nossa realidade. Aqui são os principais países, né, hoje já instalados acima da barreira dos 10 megas, né, que vem de sua evolução ao longo dos anos. Você vê claramente aqui, o Brasil ainda está lá no 14º, 13º lugar, porém você vê o crescimento rápido que vem tendo esse mercado aqui no Brasil. E aí nós temos duas questões. Uma temos que ter uma capacidade instalada, e tudo que foi feito aqui, conversado inclusive pelo Sandro anteriormente, né? Todo o desafio logístico que tem para este crescimento, né? Para atender este crescimento de uma forma virtuosa. Bom, não vou me ater muito nesse slide. Aqui é só para destacar que, apesar de nós não estarmos entre os 10 maiores, mas você vê que já estamos entre os principais players que mais vem investindo no último ano. Bom, aqui uma rápida linha do tempo, né? Em 92 você vê que a gente tinha lá lá em Fernando de Noronha, né, com 17 kW, bem pequenininho. Já ainda teve alguns outros pequenos projetos ainda na década de 90, mas os principais foi Itaíba e Prainha, já com 500, né? Mas ainda torres de 45 metros. E aí, 2003, nós tínhamos 6 centrais hidrelétricas, que é quando começa vamos dizer assim, o desenvolvimento, tendo em vista a criação dos 2 programas, o programa emergencial, em seguida o PROINFA, né, no sentido de incentivar essa fonte. E aí o PROINFA ele é praticamente um programa de tarifa feed-in, né, que buscou incentivar a inserção dessa fonte e, sem dúvida nenhuma, foi o grande estimulador na década passada.
Em 2009 é um marco onde começa, foi o único leilão, né, de fonte eólica, mas foi o sinal que o mercado estava esperando para que ele começasse realmente a investir. A partir daí, a energia tornou-se competitiva e, como já foi mostrado em apresentações anteriores, ela vem ganhando espaço cada vez mais, competindo de igual para igual com todas as outras fontes. Aí o parque instalado, são dados da ANEEL, vai ter uma certa diferença e às vezes por questões de fonte, mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é exatamente da capacidade instalada, mas sim, evidentemente, do percentual, né, da concentração realmente da região Nordeste, e vocês vão entender o porquê de chamar essa atenção nesse momento mais adiante na minha apresentação. Bom, como principais conclusões, na verdade esse estudo ele teve várias questões, a gente levantou várias variáveis, e essa parte do panorama a gente viu na questão do cenário internacional realmente a China liderando e o estímulo realmente ao mercado, a cadeia produtiva dela, e com isso ela, até o ano retrasado, ela tinha 4 das 10 maiores empresas, hoje ela tem 3 das 10 maiores empresas de energia eólica do mundo. Né? No caso do nosso cenário nacional, realmente a gente vem crescendo muito. Os 3,5 é porque tem aquela questão que já está despachando e do que não está despachando, é por isso que tem essa divergência às vezes dos valores, mas o grande questão a EPE já prevê até 2022 17,4, potenciais que varia também, principalmente porque você depende se você está sendo mais conservador, está sendo mais otimista no sentido de calcular isso. São dados da própria EPE, dos 272 terawatts, então isso é um potencial fortíssimo, né? E o forte desenvolvimento no Nordeste, mediano alto lá no Sul e baixo no Sudeste. Isso faz com que a gente se atente a qualquer investimento, por exemplo, de infraestrutura maior, né, nessas grandes regiões, assim como também da própria cadeia produtiva, que eu também vou mostrar adiante. Agora, o que nos chama a atenção como desenvolvimento de CTI apesar de toda a cadeia produtiva vem desenvolvendo no país e todo esse estímulo do mercado e tudo mais, mas temos uma baixa tecnologia nacional ainda referente a essa fonte. Os incentivos foram dados e hoje ela já é sustentável, né? É uma fonte, conforme já falei, compete, e a expansão, os dados de expansão estimulam cada vez mais que essa fonte cresça aqui no país. Uma pergunta. Pois não. Você está dizendo aqui que tem 272 terawatt-hora? Mas isso é o que eu comentei. Isso não, desculpa, isso está errado ali. Realmente, o A ali está errado, é verdade. Não, está errado. É o potencial que existe ao longo dos anos, não é ao ano, não. É o total ainda de conseguir, desculpa. Bom, aí a cadeia produtiva, né? E aí você vê claramente a concentração no Nordeste e no Sul, por questões óbvias, evidentemente, onde está localizado o potencial. Como isso requer uma logística muito forte, a cadeia produtiva vai buscar os locais mais próximos dos potenciais, né? Aqui eu estou falando da Nacelle e Cubo, da cadeia produtiva das Torres, pelo lado das Torres, e das Pás, né? Aqui eu chamo a atenção, né, tudo bem, no caso das Pás, que era um gargalo, nós hoje já temos a produção de 9 mil, podemos produzir 9 mil, né, por ano, 9 mil unidades por ano, né? Isso é bem acima da nossa demanda, porque evidentemente nós temos a exemplo a Texis, que é nacional, e ela exporta muito, por isso que ela é inclusive a de maior capacidade produtiva, né? Mas uma coisa que eu estava comentando, e o Sandro já comentou também, é que os leilões, eles ditam a entrada na mesma época para todas as empresas. Isso faz com que a gente tenha que ter uma capacidade produtiva acima do que é realmente a demanda por ano, né? E ela vai passar uma parte do ano aí, vamos dizer assim, um pouco ociosa, uma parte do tempo ociosa, devido a buscar atender os prazos únicos do mercado. Aí eu entro agora no CTI, do lado mesmo da pesquisa.
por uma questão óbvia, na década passada, aí são os investimentos do P&D da ANEEL ao longo desses últimos anos, até o ciclo de 2011, né? E você vê a grande concentração de pesquisa na área de conexão, por uma questão óbvia. Na década passada ainda havia uma preocupação muito grande com a questão da segurança, da proteção à rede, e por isso a concentração aqui. Porém, isso também nos fez, nos refletiu em ter baixa tecnologia, quer dizer, a gente não investiu em nenhuma outra parte da tecnologia do aerogerador por completo. E aí, de novo, também um retrato do P&D, onde eu mostro, os investimentos da ANEEL é 0,3% e 1% dependendo dos dois, variando de um ciclo para o outro, o foco em pesquisa só. Isso é apenas o percentual que foi investido na temática de energia eólica. Isso significa em torno de 6% do que ela investiu em energias renováveis. Então mostrou claramente que os investimentos da ANEEL não foram direcionados nem um pouco direcionados para a área eólica, foi extremamente insignificantes nessa área, eu diria quase, né? A FINEP também, se você olhar, 40 milhões é bastante dinheiro, mas ao longo de 10 anos, para P&D é pouco dinheiro. Tá? Então, ele também representa 26% do que ela investiu em energias renováveis. E o CNPq, de todos os três, ainda foi o que menos teve investimento, apenas com 2. Sim, desculpem, eu vou até fazer uma correção. Esse aqui são dados do estudo que foi fechado em 2012. Mas logo seguinte desse estudo, porque esse estudo foi encomendado exatamente pelas 3 instituições, né, por meio do MCTI, e em seguida do estudo, o CNPq lançou um edital específico de eólica, a ANEEL lançou um edital estratégico específico de eólica, ela apenas aguardou o nosso estudo, né, e a FINEP, a ANEEL e BNDES lançaram o Inova Energia, que também deu resultados nessa área. Então, isso aqui, na verdade, foi antes desses 3 grandes ciclos e estímulos ao P&D. Mas antes disso, nós só tínhamos, no CNPq especialmente, 2 editais que o foco não foi eólica, foi energias renováveis de modo geral, da qual a eólica pegou carona aí nesse edital, mas nada específico. Aqui eu queria chamar a atenção que todas as regiões hoje ela vem investindo em diversas áreas associadas à tecnologia de aerogeradores, e aí eu estou a setinha para a tecnologia de aerogeradores propriamente dito, isto é, usar o equipamento, né, propriamente dito. Bom, como conclusão, né, que tivemos desse estudo, os investimentos realmente pouco significativos, investimentos de P&D, né, um foco do investimento em conexão, um baixo percentual de pesquisador por IP, por Instituto de Pesquisa. Isso não é de todo ruim, na verdade. É porque, na verdade, isso é um reflexo puramente de um momento que aconteceu. Quando houve o boom do mercado eólico, aqueles especialistas que estavam na academia, né, que foram formados, eles viraram para o mercado. Então, isso faz parte desse boom que houve, né, que não estava se preparado. Porém, para o lado do desenvolvimento CIT é algo preocupante agora. A gente precisa criar pessoas, que a gente chama de pesquisadores multiplicadores, que vão criar não só os técnicos necessários já ao mercado, mas também a massa crítica que é necessário estar nas universidades, nos centros de pesquisas, né, para continuar tendo a evolução da tecnologia. A região Norte-Sul liderando, né, o potencial, concentração dos parques da cadeia produtiva também, na mesma região, Nordeste e Sul. E mais a questão, tudo bem, nesse ciclo passado, a preocupação com a segurança e então na conexão era algo justificado, mas agora é importante focar os investimentos do CTI em áreas de maior valor agregado. Tá? Bom, a visão de futuro. A visão de futuro internacional, elas estão muito delas estão focadas no offshore, né, na questão de minimizar riscos de investimentos, evidentemente. No caso dos Estados Unidos, basicamente divulgar boas práticas, como é muita política deles e tal, mas todos eles estão buscando oportunidades econômicas e pegar uma parcela desse mercado que está sendo tão
atrativo, né? Saindo um pouco da questão da política energética, mas entrando na política industrial mesmo. É um mercado que está crescendo e os países também estão olhando isso não só como uma questão de solução energética, mas também como uma questão de mercado mesmo, né? Essa indústria vem crescendo bastante e cada um quer ter seus. Aqui é um roadmap tecnológico, né? Um pequeno road, onde aqui mostra que já em 2015 nós já temos modelos com 5 mega, né, instalar, quer dizer, de 2015 a 2020 já pretende-se ter os de 5 mega instalados, já existem protótipos aí, acho que não sei se da Volkswagen, agora estou esquecendo, agora realmente não lembro exatamente qual a empresa, mas já se pretende chegar no futuro a, quem sabe, 10 megas e 20 megas com torres de até de 250 aí chegando, só que aí eles não colocam data, né? Isso é da Agência Internacional de Energia, eles não colocam a visão de futuro exatamente aí deles. Bom, o nosso estudo, a gente buscou tentar estruturar os desafios, né, em grupos temáticos. Você tem a tecnologia do aerogerador, tá, dos equipamentos propriamente dito, mas a gente tem outros desafios. A questão de estudar melhor os recursos eólicos, que muito bem citados inclusive pelo professor lá da Unicamp, né, com a questão de uma visão diferente que ele colocou aqui. Ele focou muito na questão hidráulica, mas da mesma forma que ele coloca para a questão hidráulica, é também necessário estudar os padrões de ventos nacionais, e a partir da hora que essa tecnologia, cada vez que essa tecnologia ela aumenta o tamanho dela, muda os padrões de vento, muda essa regularização. É possível fazer extrapolações, tem várias formas de fazer, não perder essa série histórica, mas é preciso estudar o recurso eólico, tá? Esse aqui é o ponto-chave, porque para o desenvolvimento da tecnologia de aerogeradores a gente depende muito de materiais, seja na questão da nacelle, ou seja na questão de base, ou seja na questão da própria torre, tá? E também a questão de política, economia, análises socioambientais, que a gente precisa estudar melhor os impactos e tudo mais, normatização, certificação e padronização, o que a gente chama aos nosso regime, né, as nossas condições brasileiras também, planejamento e operação das usinas, né, que isso mexe um pouco com o modelo de planejamento, a conexão que já foi colocada e as próprias centrais eólicas de engenharia, isto é, a manutenção disso, quer dizer, ensaios destrutivos, não foi feito nenhum, a INPE está para fazer um primeiro ensaio destrutivo, para saber como no final da vida útil disso, como é que a gente vai fazer, como é que é a repotencialização disso e tudo mais. Então é necessário também, essa é uma outra área que requer também, envolve muita questão de logística. Bom, aí para cada uma dessas áreas a gente indicou algumas linhas prioritárias, mas eu vou focar agora rapidamente na tecnologia de aerogeradores, onde a gente está querendo buscar uma tecnologia nacional, né? Nossa visão de futuro bom, já em 2000, agora a gente já tem inclusive instalado lá naquele parque do Rio Grande do Sul, né, onde 3 mega, né, a Axioma já tem instalado lá, já está instalando também no Parque do Rio Grande do Norte, e o citado aqui pelo Sandro, que é um parque privado, da Honda, também lá no Sul, que também vai estar colocando um modelo de 3 mega também já instalado. Então, que isso aqui não é mais 2015, já é 2014, já estamos nesse patamar aqui, né? E agora é buscar essa visão dos 5 mega, de equipamentos de 5 mega. Mas o grande desafio nessa história é ter mais tecnologia nacional, é desenvolver competência nacional. E aí a gente colocou uma rota para cada uma vamos dizer assim, das partes, né, do aerogerador, onde a gente colocou determinadas visões de futuro para cada uma delas, né, a nossa rota para onde a gente pretende desenvolver, tá? E o estudo, ele tentou, em conjunto com vários especialistas, identificar onde é que estão os desafios para a gente atingir isso, né? Você vê que a questão não era, aqui vai de 0 a 10, né, onde buscava colocar, na verdade a ideia era tentar identificar onde era mais urgente, onde o problema era mais urgente. E se mostrou aqui que realmente a capacitação era
urgentíssima por conta, não que nós não temos capacidade, não é que nós não temos especialista. O problema é que a gente precisa de mais especialistas, né? Esse boom ele está exigindo, o mercado está puxando, a academia está precisando, então assim, a gente precisa ter mais gente. Então precisa de capacitação desde a parte técnica até pós-doutores, né? E a infraestrutura de CTI, que aí eu vou chegar nessa questão também. A capacitação, conforme eu já falei, na infraestrutura, tanto laboratório de certificação como laboratório de referência. Por que laboratório de certificação? A gente não consegue, aqui, praticamente toda a cadeia produtiva, tudo que eu mostrei ali, eles executam projetos que, na verdade, vêm dos seus centros lá de fora. Nós não desenvolvemos projetos nacionais. Então, mas por que nós não desenvolvemos? Nós precisamos fazer testes para os materiais nacionais e certificar isso. Isso não é fácil. E aí, para toda e qualquer modificação, tem que mandar lá para o exterior para fazer essa certificação e tem todo esse processo. Então, a gente conversou com os atores envolvidos, né, com as partes envolvidas, seja os institutos de pesquisa, proprietários de parques eólicos, aqui foi representado pela Eólica, que é a associação, inclusive, e a cadeia produtiva, né, que você tem aí a Torre, Rotor e Nacelle. O Instituto de Pesquisa. Né? O Instituto de Pesquisa ele mostrou que os principais desafios, você tem os recursos humanos, mas você coloca aqui infraestrutura. Né? O estado da arte e da tecnologia eles se dividiram aqui entre boa e ruim. Né? E o desafio para a linha de pesquisa dele, tá? Que aí é uma situação um pouco diferente, você vê que a infraestrutura baixa um pouco. Por quê? Para ter tecnologia nacional é preciso desses projetos. Então, realmente, aí sim é fundamental a infraestrutura se não tiver, vamos dizer assim, laboratórios, certificadores, laboratórios de testes e tudo mais. Já na linha de pesquisa é fundamental, porém você consegue fazer suas linhas de pesquisas com um pouco mais de investimento de laboratório, ele não é já tão importante quanto é para desenvolver a tecnologia nacional. E os desafios enfrentados é a criação, e aí coloca-se, 71% coloca que a criação de centros de pesquisas é o que é a solução principal. Já os 3 outros atores, né, eles, eu não vou ler isso porque ele pediu para isso, né, mas eles identificaram diversas coisas. E o que tudo isso converge, você vê que são sempre laboratórios de testes de materiais, centro para ensaios dinâmicos, parcerias tecnológicas do centro de pesquisa, o que tudo isso converge realmente para um centro de referência para certificação de aerogeradores, componentes e testes de materiais. Então, com isso a gente construiu um roadmap tentando buscar esse protótipo e o nosso estudo agora a gente está buscando exatamente conversar com esses atores para tentar detalhar uma proposta de um projeto nesse sentido para que, quem sabe, as diversas linhas de financiamento, isto FINEP, CNPq, a própria ANEEL e BNDES venham a financiar isso de forma que a gente consiga, aí, uma parceria junto com as próprias empresas de parques industriais, ter esse centro certificador no futuro e aí com isso fomentar cada vez mais o desenvolvimento da tecnologia nacional. Gente, desculpe aí o tempo e espero aí ter passado a mensagem dos desafios. Obrigada.